melhores momentos, digamos assim, e aí eu consegui deixar lá uma gravação para vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Em relação à unidade 2, deixa eu compartilhar aqui o que é que nós temos na unidade 2 para que a gente possa dar uma olhada. Então, nós temos aqui o nosso AVA. Então, na unidade 1, nós tivemos o fórum, né, a partir do texto, né, sobre estratégia e estrutura. Nós tivemos também o questionário. Uma coisa que, Laís, me chamou a atenção e que eu não tinha reparado. Nessa questão que começa na década de 50 do século 20, que tem uma alternativa correta ou mais, tivemos duas alternativas que ficaram iguais. Não vou mexer nisso não, porque isso não prejudica em relação à avaliação e não prejudica vocês, né? Então, assim, quem considerar ou considerou que a alternativa era correta, marca as duas, né? Já que as duas são iguais, então marca ela, certo? Quem quiser fazer de novo, já fica a dica também aí e o aviso. Em relação à unidade 2, o que é que a gente tem, né? A gente tem um fórum também, certo? A gente tem três temas que estão aqui, os slides, né? Força competitiva, estratégia empresarial, cadeia de valor e estratégia empresarial, as estratégias genéricas, né? Que Michael Porter apresenta, e que o fórum da unidade, ela vem justamente deste tema aqui, que é a estratégia empresarial ou estratégias genéricas. Então, a gente tem como questão norteadora aqui o seguinte: no que se refere a estratégias genéricas, qual a importância da definição de atuar visando atingir claramente o escopo competitivo, seja através de um alvo amplo ou de um alvo estreito? E aí, daqui a pouquinho, a gente vai tratar desse tema para que vocês tenham, né, um entendimento legal e aí consigam fazer bem, né, a atividade do fórum. Na unidade 2, a gente começa a fazer um planejamento estratégico, né, que vocês poderão fazer em grupos de até 5 pessoas, ou seja, vai de conjunto unitário, para quem quiser fazer sozinho, né, dupla, trio, quarteto ou quinteto, né, onde vocês vão escolher uma empresa que vocês tenham interesse, mas que vocês tenham acesso às informações, para a partir daí vocês fazerem na unidade 2 até a parte de análise SWOT. Vou mostrar para vocês. O modelo está aqui, logo abaixo, tá vendo? Planejamento estratégico, modelo para trabalho em grupo. E a gente vai dar uma olhadinha no modelo para eu mostrar para vocês o que é ele e como é que vocês devem preencher. Ele é bastante simples, não tem nada assim fora do que a gente possa compreender, mas tem alguns detalhes que eu acho que vale a pena comentar. Estão vendo bem aí, não estão? A projeção do modelo do planejamento estratégico? Confirma aí, meu povo, só para eu saber se está tudo ok. Ah, sim, professor, está compartilhado. Pronto, ótimo. Obrigado. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui o planejamento estratégico, onde a gente tem alguns itens a serem observados. O primeiro, que ele é bastante importante, que é o negócio. O negócio está muito relacionado à necessidade que a empresa, ou organização, pode ser, atende. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente tenha uma noção clara do nosso negócio. Por exemplo, eu tenho uma transportadora. Qual é o meu negócio? Eu tenho uma empresa de caminhões, né, que presta serviços de logística. Qual é o meu negócio? Qual é a necessidade que eu atendo, minha gente?
Vamos lá? Bom, para a gente não ficar esperando, é, o negócio de uma transportadora, como o próprio nome está dizendo, é transporte. Por que que isso é importante, apesar de parecer ser tão óbvio? E é óbvio, mas por que que isso é tão importante? Porque quando uma organização passa a existir, ela passa a existir para atender uma necessidade. E essa necessidade é atendida através dos produtos ou serviços, né, e ou serviços que ela oferece. Só que, então, o que é que acontece a partir daí? Acontece a partir daí que se eu tenho uma noção clara do que é o meu negócio, ou seja, da necessidade que eu atendo, e observe que necessidade ela se mantém. Por exemplo, nós temos necessidade de nos transportar desde sempre. O que é que mudou ao longo da história da humanidade? A forma pela qual nós passamos a nos transportar, né? Então, de transporte a pé, a lombo de cavalo, a charrete, a automóvel, a trem, a avião, a caminhão, né? Ou seja, a gente sempre teve a necessidade de se locomover, mas o modo pelo qual, e aí, logicamente, o produto utilizado para nos locomover é que se mudou, é que se modificou ao longo do tempo de acordo com mudanças tecnológicas, certo? Ou necessidades é, é, outras. Então, o avião surge para quê? Para que a gente possa cobrir longas distâncias no menor tempo, né? Então, a gente passa a ter, a ser muito importante saber, por exemplo, eu tenho um salão de beleza. Qual é o meu negócio? Meu negócio é saúde e bem-estar, né? Então, isso é fundamental, por quê? Porque quando as pessoas vão ao salão de beleza, elas buscam o quê? Saúde, bem-estar, né? Autoestima, né? Então, é importantíssimo a gente ter uma noção clara do que é o nosso negócio, que é diferente do produto ou serviço que a gente vende. Porque o produto ou serviço que a gente vende, ele se altera ao longo do tempo, de acordo com mudanças tecnológicas e por aí vai, certo? Outra coisa, o que é missão? A missão é a razão de existir ou propósito da organização. Ou seja, a organização passa a ser fundada com base num propósito, numa razão de existir. Aí se a gente diz assim, mas o objetivo fundamental de uma empresa é gerar o lucro, é. Só que o lucro é um resultado da empresa é, cumprir bem o seu papel. E para cumprir bem o seu papel, ela precisa ter uma noção de qual é o seu papel, né? E uma coisa importante também é que dentro da missão a gente passa a saber o que a empresa faz, mas também passa a saber o que a empresa não faz. A partir do momento que eu sei o que eu sou, né, eu passo a ter a possibilidade de projetar onde eu quero chegar, ou seja, através da missão, que seria um sonho factível, ou seja, eu quero ser referência é, nos serviços de saúde no Brasil, por exemplo, ou no mundo. Então, é algo que a organização busca chegar para quê? Para que ela possa, a partir daí, organizar seus recursos e esforços para a realização deste sonho. Agora, um sonho factível, né? A outra coisa seria o objetivo principal da organização, né? Então, eu posso tirar aqui, vou até tirar esse. O objetivo principal é, com base no que eu tenho hoje, no que eu sou hoje, onde eu quero chegar. E com base em onde eu quero chegar, eu passo também a organizar
ou a ter uma noção muito clara do que eu preciso fazer para chegar lá, ou do que eu preciso obter que eu ainda não tenho para chegar lá, e por aí vai. E os objetivos secundários, eles passam a ser o quê? São objetivos que vão contribuir, ou melhor, que podem ser alcançados de forma extra, né, na busca do objetivo principal. É o que os militares muitas vezes chamam de alvo de oportunidade, ou seja, se eu tenho uma missão para realizar tal coisa, na medida em que eu observo no caminho para esse objetivo que eu posso alcançar outras coisas, eu passo a fazer também. Então, os objetivos secundários podem ser também objetivos de oportunidade. E quais seriam os indicadores de desempenho? Observem, eu tenho aqui onde eu quero chegar, o que eu posso alcançar de forma extra e como é que eu vou mensurar, como é que eu vou medir se eu estou no caminho do meu objetivo. Ou seja, importante a gente ter uma ideia, né, do quanto a gente está no caminho para o objetivo. Por quê? Lembro que no encontro passado, quando eu falei da APO, eu mostrei que a APO surgiu, ou a administração de objetivo por objetivo surgiu, da ideia de que se estava mais preocupado em trabalhar do que se atingir resultados, né? Então, na medida em que, e para evitar isso, é que os indicadores de desempenho passam a ser importantes, né? Para que eu possa dizer o seguinte, bem, se o meu objetivo é crescer 30% nos próximos tantos anos, eu vou mensurar, por exemplo, o quanto eu tenho de participação de mercado ou de faturamento, né? Para que eu possa mensurar se o meu objetivo está sendo cumprido, ou seja, se meu crescimento desejado está, né, chegando lá. Aqui a gente tem os valores, que os valores nada mais são do que condicionantes do comportamento das pessoas, né, que estão na organização. Ou seja, o que que acontece com os valores? Por que que eles são tão importantes? Porque os valores nos dizem o seguinte: o que é que vale, o que é que não vale para eu atingir meu resultado, meu objetivo. Então, aqui a gente passa a ter, e eu coloquei aqui alguns exemplos que vocês têm toda a liberdade de modificar, de alterar, de incluir, né? O que vocês acharem por bem, né? Mas por que que isso é importante? Porque agora é o seguinte, e aí eu coloquei aqui como exemplos, só que observe que eu coloquei, por exemplo, aqui, qualidade, 2 pontos. Por quê? Porque se eu disser que um dos valores da minha organização é a qualidade, será que eu estou sendo claro para as pessoas? Se eu estou querendo que as pessoas se comportem de um modo que eu considero positivo, será que se eu botar apenas qualidade, eu vou conseguir passar um recado para que as pessoas entendam, né? Que elas têm que trabalhar com qualidade, que elas têm que pensar na qualidade, que elas têm que desenvolver qualidade. Por isso que os 2 pontos servem para quê? Para que vocês possam explicar, né, que qualidade, por exemplo, pode ser qualidade no atendimento aos clientes, na elaboração dos produtos, etc. Ou seja, vocês é que vão definir, de acordo com a empresa de vocês, com o negócio que vocês estão buscando, o que é qualidade. E aí a gente chega na última etapa do que- dessa segunda unidade, né, para vocês entregarem, que é a análise SWOT, onde vocês vão levantar dentro dessa organização o que é, quais são os seus pontos fortes e pontos fracos,
E quais são as oportunidades e ameaça que essa organização, ou melhor, que o ambiente no qual está inserido essa organização está ou traz, né? Ou seja, a oportunidade e ameaça é algo que a gente observa do ambiente externo, enquanto que pontos fortes e pontos fracos são coisas relacionadas a quê? A minha organização. Os pontos fortes é basicamente o seguinte: o que é que eu sei fazer bem? E os pontos fracos é o que é que eu não sei fazer bem. Então, a partir do momento em que eu tenho uma ideia de quais são as oportunidades que o mercado apresenta, quais são as ameaças que o mercado apresenta, né, do ponto de vista social, econômico, tecnológico, o que for, político, né, a gente passa a ter uma ideia de que se essas oportunidades casam com meus pontos fortes, beleza. Basta trabalhar e ganhar dinheiro. Mas se as oportunidades têm relação com aquilo que eu não sei fazer ou com meus pontos fracos, eu preciso fazer o quê? Eu preciso investir para que eu melhore. E aí, nos slides que tem lá na unidade um, vocês vão ver, né? Que está inclusive aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente pega a análise SWOT, a gente tem a possibilidade de fazer esse comparativo mostrando o seguinte: quando a oportunidade casa com a força, eu aproveito. Quando uma oportunidade casa com a fraqueza, eu tenho que investir em capacitações para que eu possa aproveitar essa oportunidade. Quando uma ameaça casa com a força, o que é que acontece? Eu passo a ter a capacidade de resistir a essa ameaça. Agora, quando a ameaça casa com um ponto fraco, das duas, uma. Ou eu vou investir em capacitação para que eu dote a empresa de capacidade de resistir a essa ameaça, ou então eu posso até ser expulso do mercado, né? Então, isso aqui é importantíssimo para que a gente tenha uma noção e está disponível já para vocês, certo? Então, o que vocês vão fazer nesta segunda unidade é até a análise SWOT, como está descrito no AVA, para que no final a gente consiga fazer o restante, né, na terceira unidade, complementando esse planejamento estratégico, certo, meu povo? Então, é, é isso aqui que a gente vai fazer de avaliação na segunda unidade, que é o fórum relacionado às estratégias genéricas e também a o planejamento estratégico. Falando no fórum, né, vamos tratar, ou vamos começar pensando no seguinte. Falei no encontro anterior que nós temos três níveis de análise em relação às organizações, né? Nós temos o ambiente interno, né, onde está a organização, e que eu vou, a partir dali, observar as forças e fraquezas da organização. Olhe como isso aqui já casa com a análise SWOT. E também, no ambiente externo, eu vou verificar do ponto de vista social, tecnológico, político, legal, econômico, né? Quais são as oportunidades e ameaças que estão relacionadas, ou melhor, que se apresentam para a minha empresa e o mercado onde ela está inserida. Então, a partir daí, só que entre o macroambiente, o ambiente externo e o ambiente interno, está o ambiente setorial, que a gente precisa dar uma olhadinha para a gente entender o que é que significa isso. Deixa eu passar para outra. Então, a gente está tratando aqui, como eu falei, do ambiente setorial, onde a gente tem a ideia de que eu preciso montar uma estratégia para quê? Para que eu possa enfrentar a competição. A partir daí, eu
Porter, né, Michael Porter, traz a ideia de que a competição depende de 5 forças básicas. A primeira delas são, é claro, os concorrentes. O que eu tenho que observar nos concorrentes ou no tipo de concorrência que o meu mercado traz, ou que ele pratica? Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, uma concorrência com base, eu posso ter uma característica de mercado, onde, por exemplo, eu posso estar no mercado oligopolizado, ou seja, dentro de um oligopólio, o meu mercado tem um pequeno grupo de grandes empresas que comanda este mercado. E um pequeno grupo de grandes empresas pode atuar, ou pode competir com base em quê? Em inovação, pode competir com base em escala, né? Pode competir com base em preço, né? Então, e eu preciso compreender qual é o modo de competição para eu saber, né, como a banda toca, e sabendo como a banda toca, eu tenho que saber como é que a minha banda também tem que, né, se organizar. Só que além dos concorrentes, deixa eu ver uma coisinha aqui. Ah, tá. Além dos concorrentes, eu tenho também os chamados novos entrantes, que são conhecidos como concorrentes potenciais. Ou seja, são aqueles que desejam entrar no meu mercado e que, se não houver o que se chama de barreiras à entrada, eles acabam adentrando o meu mercado e fazendo com que existam muitos concorrentes dentro desse mercado, e quanto mais concorrente, pior, né? Porque quanto mais empresas, né, disputando o mercado, mais difícil passa a ser a competição para todas as empresas. Então, o que é que se faz em relação a novos entrantes? Vou passar aqui. Primeiro, antes de qualquer coisa, a ideia é que eu preciso encontrar uma posição. Eu vejo isso tudo para quê? Para que eu possa encontrar uma posição onde minha empresa possa se defender melhor contra essas 5 forças, ou de influenciá-las a seu favor, né? Ou seja, a ideia é que quanto mais poderosa for cada uma dessas 5 forças competitivas, menor é a rentabilidade do meu negócio. Por isso, o primeiro passo que eu tenho que ter, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que dar, é conhecer o setor, ou seja, saber como ele funciona. Então, como eu falei, os novos entrantes são aqueles concorrentes potenciais. E esses concorrentes potenciais, eles são contidos, né, a partir do que se chama barreiras à entrada. Ou seja, vamos pensar no seguinte: vamos dizer que um dos melhores negócios do mundo ainda é o negócio do petróleo. E o que que faz com que eu, por exemplo, não entre no mercado de petróleo? Primeiro, é que se eu quiser entrar no mercado de petróleo, o investimento que eu tenho que fazer é muito alto. Além também do conhecimento que eu tenho que ter. Hoje não é tão é, é, exclusivo assim, mas ainda assim é um conhecimento bastante que exige a formação de pessoas e por aí vai. Só que uma das questões é que eu não consigo entrar no mercado de petróleo se eu for pequeno. Então tá, petróleo não dá, eu vou buscar, sei lá, de repente, ou petróleo não dá pelas economias de escala ou existência de capital, então eu vou buscar, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, vou fazer sei lá, uma casa de chá, um café, por exemplo. Tá, eu posso fazer um café. Um café eu já tenho uma possibilidade de fazer um café relativamente pequeno, pequeno até, e não gastar tanto no investimento. Só que isso quer dizer que o meu café vai dar certo, vai fazer sucesso? De repente, não. Por quê? Porque vamos supor que dentro do mercado de cafeterias existem empresas que diferenciaram o seu produto de um modo que fica difícil para outras entrarem, na medida em que
a diferenciação obtida pelas empresas que já estão acaba complicando. A outra coisa é que, de repente, para o quem está entrando hoje, elas passam a ter desvantagem de custo, mesmo que elas sejam grandes. Ou então que eu possa produzir legal, fazer um bom produto, mas de repente eu tenho uma dificuldade no acesso a canais de distribuição, de venda, né? Ou então uma determinada política governamental que acaba impedindo que outras empresas entrem ou dificultando que outras empresas entrem, né? Quais são outras barreiras à entrada? Concorrentes com recursos substanciais, ou seja, quando eu tenho concorrentes que já estão estabelecidos e que têm grana para bancar uma disputa com um novo entrante, isso já desanima quem quer entrar. Ou que esses concorrentes estão dispostos a reduzir preço, né? O que para quem está entrando também é dificuldade. Ou se o crescimento do setor é lento. Por quê? Porque quando o setor cresce rapidamente, muitas vezes o setor cresce de uma forma mais rápida do que as empresas que já estão conseguem acompanhar. Então, para uma empresa nova entrar ocupando um espaço que ainda não foi ocupado, é muito mais fácil. Mas quando a empresa cresce lentamente, ela já cresce com esse espaço ocupado por quem já está. Ou então, mudanças das condições ambientais ou concorrenciais, ou seja, mudanças muito grandes acabam trazendo uma incerteza muito forte para quem está entrando, né? Se já é ruim para quem já está, também passa a ser ruim para quem, ainda pior para quem quer entrar. Uma outra força são as, os fornecedores ou os compradores poderosos que Porta chama do poder de barganha que a minha empresa tem com seus fornecedores ou com seus compradores. E aqui ele traz alguns exemplos, né, de fornecedores, por exemplo, poderosos. Se eu tenho um mercado fornecedor dominado por poucas empresas, fica difícil para mim negociar preço. Se o produto dele é exclusivo, diferenciado ou desenvolveu custos de mudança, complicado para mim também. Se ele não está obrigado a competir com outras empresas para a venda do setor, ou seja, só ele atende, complicado para mim também. Ou se ele ameaça virar um concorrente meu. Já pensou um fornecedor que é tão grande, tão bom, tão poderoso, que ele diz assim: oh, em vez de eu vender para você, eu vou vender o que você vende. Ou então, o setor onde eu estou não é um comprador importante para ele. Então, se eu encher muito a paciência, ele diz assim: então não vou vender mais para você, não. Nem ele, nem ninguém, né? Porque de repente ele está sozinho. Do ponto de vista dos compradores poderosos, ou seja, dos meus clientes, se eu tiver poucos clientes que comprem grandes volumes, cada cliente que eu perca, ou melhor, cada cliente que eu perder, eu estou perdendo também uma grande quantidade, um grande percentual de quê? De faturamento. Ou se o meu produto é padronizado ou não diferenciado, ou seja, ele compra de mim ou de qualquer um, sem ter problema nenhum, então fica complicado para mim. Ou se o meu produto é componente do produto do cliente. Por exemplo, eu faço lâmpadas. Então eu faço lâmpadas para carro. Então eu tenho a Ford, por exemplo, que é meu cliente. Maravilha. Só que tem um problema. Alguém de vocês sabe qual é a marca da lâmpada do carro de vocês? Da família ou coisa do gênero? Não, né? Ou seja, para o cliente não importa qual é a marca da lâmpada. O que importa é que a lâmpada acenda. Isso faz com que a Ford, em relação à minha empresa, que é uma fábrica de lâmpada, tenha uma capacidade de jogar com isso. Claro que, falando do tema, existem poucas fábricas de lâmpadas no mundo, né? Existe a Philips, existe a Osram, que é alemã, se eu não me engano, e existe a Philips, a Osram, e tem uma outra também, que agora que eu não estou me lembrando. Então, eles acabaram ganhando força em relação aos seus clientes, porque eles são concentrados também. Outra A questão, GE, professor. GE, né? Isso, General Isso. Electric. Pronto, maravilha. Ou seja, elas não são. Digamos que o meu produto não é importante para a qualidade do cliente. Ou seja, se o cliente não percebe, ou quanto menos ele percebe, mais fácil para o meu cliente substituir o meu produto por outro ou até retirar aquele produto do componente, né, do produto ou serviço
do produto que ele vende, do serviço que ele presta. E a outra é que o produto do setor não economiza dinheiro do comprador. O que é que significa dizer? O que é que isso faz? Por exemplo, digamos que eu vendo para-choque, só que eu vendo para-choque dos carros, né? Vamos ficar com a Ford, e eu já vendo os para-choques pintados nas cores. O que que acontece? Acontece que então, que se a Ford tem 10 cores diferentes e tem 10 carros, então para ter um para-choque de cada cor, ela vai ter que, para cada carro, ela vai ter que ter 100 para-choques no seu estoque. Aí vem um concorrente meu e diz o seguinte, ó, eu faço para-choque sem pintar. Então, se você quiser, você pode, em vez de ter 100 para-choques no estoque, você pode ter 10, um de cada modelo de veículo, e você vai pintar o para-choque da cor do carro que chegar para fazer o serviço. Isso é o que se chama de postergação, né? E isso trouxe uma dificuldade, assim, estou dando um exemplo que hoje nem acontece mais, até tinta, por exemplo. As fábricas não produzem mais tintas coloridas, né? As fábricas só produzem tintas brancas e a máquina é que faz, né, a mistura para que eles tenham as cores e as tonalidades. O que para mim foi vou dizer, que invenção maravilhosa que a gente nem percebe, mas isso foi um avanço fantástico para a indústria, para o setor, para o comércio e por aí vai. E a outra coisa é que o meu comprador pode ameaçar uma integração para trás. O que é que significa disso? Significa que o comprador pode ameaçar virar também um mercado, assim, ser um concorrente meu, né, como fornecedor. Então, essas são algumas situações onde a gente passa a ter uma dificuldade de barganhar com nossos fornecedores ou compradores. Então, qual é a ação estratégica? Bem, parece óbvia, mas não é tão fácil assim. É escolher fornecedores ou compradores com menos poder, na medida em que eu possa comprar melhor e vender melhor também, né? Além disso, a gente tem um outro conceito interessante, que é um produto substituto, e que Porter traz uma frase bonita aqui, mas que a gente pode entender. Vamos primeiro para a frase bonita. Ele diz que quanto mais atrativa for a opção excludente preço-desempenho oferecida pelos produtos substitutos, mais rígidos serão os limites impostos ao potencial de lucro do setor. Vamos entender isso aqui. Vamos pensar, qual é a diferença de um produto substituto para um produto concorrente? É que o produto do concorrente é um produto que é igual ao meu, ou seja, tem a mesma origem, mesma tecnologia, e eu estou apenas. Tem algumas diferenças, pode haver algumas diferenças, mas são poucas, e que eu estou no mesmo setor do outro, ou bem próximo, bem junto. O produto substituto, eu gosto muito do exemplo, por exemplo, margarina e manteiga. Bem, os dois são alimentos, são alimentos. Mas observe que a margarina é um creme vegetal que é feito por empresas alimentícias como Bunge, como, sei lá, Gessilever ou sei lá o quê. Enquanto que a manteiga é feita pela Mococa, pela Vale Dourado, ou seja, que são laticínios com um tamanho menor, né? E que fazem produtos, além da manteiga, fazem outros produtos derivados do leite. Beleza. Por que que o mercado, vamos dizer que o mercado prefere a manteiga? Só que tanto margarina quanto manteiga existem e servem para passar no pão. Como a gente prefere manteiga, há uma tendência a que a gente compre manteiga. Só que quanto maior for o preço da manteiga e quanto melhor for o desempenho oferecido pela margarina, mas a gente vai começar a olhar, quando sobe o preço da manteiga, a gente começa a olhar com carinho para a margarina. Então, o que que significa isso? Que a margarina acaba limitando o potencial de lucro das empresas de laticínio. Por quê? Porque os consumidores podem ter, assim, dentro do mercado de manteiga, eu posso trocar de marca. Mas se todas as marcas sobem,
o que é que o consumidor tende a fazer? É olhar com carinho para a margarina. Um outro exemplo que poderia ser dado é, por exemplo, gasolina e álcool. Bem, a indústria brasileira fez um negócio fantástico. Primeiro, o desenvolvimento de um combustível renovável, menos poluente, né? E vindo de um produto que não substitui, por exemplo, ele, como o álcool que pode vir, sei lá, do milho, não tira de alimento, né? Vem através da cana-de-açúcar, que tem um potencial, inclusive, fantástico para a produção de álcool, né? Já pela quantidade de açúcar que a cana traz. O que que acontece com o álcool? Então, veja que, assim como margarina e manteiga, o álcool e a gasolina têm origens diferentes, feitos por produto, por empresas diferentes, só que tem a mesma função, né? Atendem a mesma necessidade. Então, observe o seguinte: onde é que a gente se deu mal em relação a álcool e gasolina? É que os dois são vendidos pela mesma empresa. Ou seja, se existisse posto de álcool e posto de gasolina, a gente teria uma competição, né, muito maior, beneficiando o consumidor. Só que o que é que acontece hoje? Você tem o álcool feito pelos engenhos, né? Pelos engenhos, não, são como é mesmo? Engenho é coisa é antigo, né? Antes do tempo do Império. As usinas, né? Produtoras. E você tem as refinarias que produzem, né? As empresas de petróleo que produzem a gasolina. Só que a grande questão é que elas acabam se encontrando não no, no mercado distribuidor, no varejo, no posto, né? Sendo posto de gasolina e posto de álcool. Elas se encontram na distribuidora, que passam a distribuir para os postos que vendem gasolina e álcool. Então, o que é que o dono do posto de gasolina faz em relação a gasolina e álcool? Eu estava brincando esses dias, dizendo o seguinte: a gasolina subiu por conta da escaramuça lá entre Estados Unidos, Israel e Irã, e o Irã fechou o Estreito de Hormuz, que passa 20% do petróleo produzido no mundo. Isso fez com que o petróleo subisse. Mas vocês repararam quando o preço do petróleo subiu, o preço do álcool subiu também, na mesma proporção? Aí eu fiquei brincando que o álcool nosso deve ser produzido em Hormuz também, né? O álcool de Hormuz. Por que que ele subiu? Porque para o dono do posto de gasolina, ele quer vender gasolina e álcool, e ele quer lucrar com qual? Com os dois. Então ele sempre mantém o preço da gasolina e do álcool na proporção do rendimento do combustível. Então, se o álcool rende 70% da gasolina em relação ao quanto com um tanque você consegue rodar, o que que ele faz? Ele mantém o preço do álcool a 70% do preço da gasolina, fazendo com que a gente não tenha retorno nenhum do ponto de vista econômico. E que a gente basicamente tenha duas escolhas: ou a gente gasta menos no abastecimento colocando álcool, mas como o álcool rende menos, a gente passa a ter que abastecer mais vezes, gastando a mesma coisa no final do mês, ou a gente bota gasolina, gastando mais dinheiro durante esse abastecimento, mas rodando mais tempo. Ou seja, no final do mês a gente gasta a mesma coisa, eles ganham um bom dinheiro e a gente fica prejudicado. Então, esses são os produtos substitutos com os dois exemplos que eu me lembrei agora. Aí, se você me perguntar assim, toda empresa, todo negócio, todo setor tem produto substituto? Não. Mas quem tem, tem um problema extra. E é bom observar, certo? Então, qual é o caminho para a formulação da estratégia? Primeiro, eu tenho que observar quais são as forças e qual é o nível dessas forças que vão influenciar a competição, identificando meus pontos fortes e fracos. Desenvolvo um plano de ação, onde eu vou observar o posicionamento da empresa, definir o posicionamento da empresa, buscar formas de influenciar essas forças restritivas para eu equilibrar e me antecipar para aproveitar um novo equilíbrio competitivo quando, por exemplo, surgir alguma mudança tecnológica antes que os concorrentes façam, porque quem chega na frente tem a tendência a se beneficiar, né, de uma maneira bastante interessante antes que os outros cheguem para competir, certo? Então,
este é o tema em relação à estratégia competitiva, das forças competitivas, ou seja, da análise do ambiente concorrencial ou do ambiente setorial. Só que aí a gente entra no tema que está ligado ao fórum, né, e que vocês podem ter vantagem competitiva de Michael Porter, vocês podem ler. Eu acho que estratégia competitiva de Michael Porter tem também este tema, ou então eu acho que os slides já ajudam bastante, ou então artigos sobre o tema que vocês podem encontrar facilmente, ou então até Professor, vídeos. Oi, boa noite. diga, querido. Desculpa interromper o senhor. O senhor está falando Nada. nas forças de Potter e nas forças de Mitchell, é isso? Mintzberg ele traz as 10 escolas, né, onde ele vai Isso, mostrar as formas de observação. Porter já isso. traz algo mais específico, ou seja, as formas das empresas se posicionarem no mercado, né? Ou seja, É, as estratégias genéricas, o que é que elas trazem? Ela diz o seguinte, olha, se eu quero ter uma vantagem competitiva, eu tenho que escolher um tipo de vantagem competitiva e o escopo dentro do qual eu irei alcançá-la. O que que hum, Porter está dizendo, né, de uma maneira geral? Que existem dois tipos de vantagem competitiva. Uma é a liderança no custo, onde eu vou buscar ter um custo mais baixo, porque quem tem um custo mais baixo consegue ter um preço mais baixo mantendo margem de lucro, ou então a diferenciação, certo, certo? Só certo, que eu posso ter essa vantagem competitiva da liderança no custo ou da diferenciação, tendo um alvo amplo e um alvo estreito, ou um alvo estreito. O que que significa isso? Significa dizer, minha gente, que quando eu tenho um alvo amplo, eu estou trabalhando com um posicionamento estratégico no qual eu não tenho um, um nicho específico. Detalhe, vamos observar. Por exemplo, eu vou vender a, sei lá, moda feminina, certo? Então, se eu estou certo, vendendo moda feminina, eu estou vendendo, eu acabo, assim, eu estou vendendo para todas as mulheres, certo? Só que, por conta da competição, e aí eu vou buscar, por exemplo, uma estratégia de diferenciação, eu preciso, dá para vender para todas as mulheres assim, atendendo da melhor forma? Não. Então, o que é que eu passo a fazer? Eu passo, por exemplo, a definir determinadas características do meu nicho principal, do meu nicho não, do meu segmento principal. Esqueça nicho. Por exemplo, eu posso vender para mulheres da classe A e B, aí eu estou falando de renda. Eu posso vender, por exemplo, com o meu segmento principal é mulheres classes A e B, renda maior, e idade entre 20 e 40 anos, por exemplo. Só que isso impede que mulheres da classe social C e com mais de 40 anos ou menos de 20 comprem o meu produto? Não. Por quê? Porque se chegar lá na minha loja, tiver o gosto para o tipo de roupa que eu estou oferecendo e tiver dinheiro e disposição para comprar, vai lá e compra. Então, observe que eu isso serve para moda feminina e serve para geladeira. Então, eu tenho, sei lá, uma linha de geladeira que é voltada para um público mais endinheirado, com geladeiras maiores, etc e tal, né? Pessoas com mais gente em casa e por aí vai. Então, eu tenho, sei lá, uma geladeira focada na classe A e B, né? Para famílias, ou seja, uma geladeira grande. Mas alguém que more sozinho
e que tenha renda ou vontade de comprar e decisão de comprar, junte o dinheiro e compre. Ela pode comprar a geladeira e a geladeira vai atender a necessidade dela? Vai. Então, Vai. então observe que o alvo amplo, seja na diferenciação ou seja na liderança no custo, onde eu não vou buscar tão diferenciar assim. Por exemplo, eu posso vender commodity, né? Então, quando eu estou vendendo uma commodity ou um produto que o pessoal inventou essa palavra comoditizado, ou seja, que não tem tanta diferenciação assim, eu vou buscar o quê? Fazer o mais barato possível, porque fazendo o mais barato possível eu consigo vender para mais gente e consigo ter uma vantagem sobre a minha concorrência. Então, repare que aqui não é apenas buscar vender barato, é vender mais barato do que o concorrente, ou seja, a liderança no custo. Por isso que parece ser mais fácil do que diferenciar, mas na verdade não é. Porque diferenciar com base no custo requer algumas características que nem sempre as organizações conseguem. Mas vamos lá. Então, a gente está falando de alvo amplo, onde a gente está tratando de que eu estou vendendo para diversos segmentos do mercado, mas claro que por uma questão de competição eu acabo considerando um segmento preferencial, e quanto mais eu me afasto dessas características do meu segmento concorrencial, para menos gente eu vou vendendo, certo? Alvo estreito ou nicho. Então, por exemplo, quando eu estou vendendo, sei lá, eu tenho uma Cacau Show da vida, uma loja de chocolate. A loja de chocolate, qual é o meu escopo competitivo da Cacau Show? É amplo ou estreito? Amplo, né? Amplo. Por quê? Porque eu estou vendendo chocolate para todo mundo. Apesar de eu ter uma sinalização do tipo de renda que eu quero ter, porque a segmentação vai definir, por exemplo, a minha infraestrutura, o meu endereço, né, o tipo de produto que eu vou ter, o nível de serviço que eu vou prestar, uma série de coisas. Só que aí eu percebi o seguinte, que existe a possibilidade de eu atender um determinado segmento, nicho, que não pode comer chocolate, não pode comer chocolate, não pode comer açúcar, que são os diabéticos. E aí eu passo a ter uma loja de chocolates especificamente voltada para atender o público diabético. O que que eu estou fazendo então? Eu estou assim, eu posso ter uma vantagem competitiva focada na diferenciação. Então eu vou ter belos chocolates com belas embalagens, né? Vou para um shopping legal de repente, boto uma infraestrutura, né, bonita a minha loja e tal. Só que eu estou vendendo para um determinado público com uma necessidade específica, e a partir daí eu estou eliminando todos os outros segmentos como meus clientes. Percebeu? Aí você pode dizer, sim, mas uma pessoa que não tem diabetes pode comer o chocolate para diabético. Até pode, não vai fazer mal nenhum a ela. Mas você acha que ela vai lá? É mais fácil você achar um diabético na Cacau Show ou uma pessoa que não é diabética comprando chocolate dentro desta minha loja. Percebeu, minha gente? Ou então, se a gente for para moda, eu posso de repente perceber que existe um determinado. Ah, vou dar um exemplo real que eu vi há muito tempo atrás. Era uma loja de sapatos finos femininos a partir do número 40. Observe, eles trabalhavam com produtos finos femininos, com sapatos de alto valor, só que a partir do número 40. Ou seja, qual é o padrão, o número base da indústria, sobre o qual a indústria de sapatos femininos trabalha no Brasil? Se não mudou, e eu acho que não mudou, é o número 36. Então, de 36 você acha um bocado. Mas quanto mais você vai 37, 38, 39, 40, você vai tendo cada vez mais dificuldade de encontrar.
E da mesma forma, 35, 34, você vai tendo maior dificuldade para encontrar, até que aí vira sapato infantil, né? Aí as mulheres com pezinho Professor, pequenininho complica. Oi. mas isso tem mudado bastante. Inclusive, eu calço, a depender da forma, 41, 42 e até 43. Eu tive Você muita consegue achar? Você, dificuldade na minha você consegue? juventude. Hoje, Ah, graças a Deus, hoje já não tem, tenho né? mais. Uhum. Mas aqui na cidade onde eu moro, só tem uma loja que vende. Eu compro Hum. muito pela internet. Tem Ah, loja em São isso que eu queria Paulo, chegar. que Aham. já é para número acima do 40. A partir do 40 para mulheres até o 44 e para homens do 40 até o 48. Então eu Aí, compro lá. aí o que é legal, Luzeni, que é o seguinte, ó. Por isso que eu disse assim, ó, já um tempão atrás, essa empresa era uma empresa que ela trabalhava com produtos diferenciados, com alvo estreito. E naquele momento, eles estavam buscando uma forma, porque como é um nicho, se você tem uma loja, mesmo sendo em São Paulo, que é uma cidade grande, né, com muita gente, com poder aquisitivo alto, você passa a ter uma dificuldade de crescer. Por quê? Porque mesmo em São Paulo, você não pode ter, você não vai ter 20, 50 lojas e por aí vai. O que é que aconteceu naquele momento? Eles estavam buscando uma formas de crescer. E uma das formas que foi apontado para essa empresa crescer foi justamente o que você trouxe, o mercado digital, né? Ou seja, eles passaram a ter uma possibilidade de crescimento sem a montagem de lojas físicas, atendendo a pessoas em qualquer lugar do Brasil, de repente do mundo, a partir da do mercado eletrônico, né? Do Sim, comércio sim, eletrônico, né? sim. Então, repare que o que era uma dificuldade para as pessoas e para a empresa, uma tecnologia e uma mudança no hábito de consumo, porque a gente passou. Eu, às vezes, chego aqui no meu prédio, a portaria parece um entreposto do Mercado Livre, né? Porque a quantidade de gente que compra e que mercadoria que chega, enquanto o pessoal não vai buscar, a portaria, o porteiro, coitado, fica sem lugar para sentar, né? Então, isso foi uma mudança de tecnologia, mas também uma mudança no hábito de consumo, o que fez com que a vida das pessoas que têm essa necessidade especial, né, ficasse muito mais fácil. Melhorou Então, isso bastante. muito. Meu pai tem um amigo, que meu pai vai estar com 89, eu não sei nem se esse amigo está vivo, mas eu me lembro, quando menino, que ele, jogador de basquete, tinha 2 metros e alguma coisa, o cara era muito grande, ele só usava tênis. Por quê? E Porque acho que ele não conseguia. fabricava outro É, tipo de sapato para ele. ou então você ia para sapateiro para fazer sob encomenda, né? O que era muito caro também. Então ele Sim. conseguia trazer do exterior tênis. Então, se você foi para um casamento, ele está lá de terno e tênis, porque não tinha. Hoje você já consegue, né? Por conta do mercado eletrônico, né? Do comércio eletrônico, né? O que foi uma maravilha. Então, observe, por exemplo, se a gente pensar no que a gente estava tratando anteriormente, junto com o que a gente está tratando agora, a gente pode ver que uma empresa que tem uma vantagem, uma estratégia competitiva, né? Que busca uma vantagem competitiva, com base no enfoque na diferenciação, ou seja, trabalhando com um nicho, olhou para fora e viu que, do ponto de vista tecnológico, haveria possibilidade de crescer a partir do comércio eletrônico. Ou seja, ele passou a ter um catálogo na internet, onde as pessoas podem escolher o modelo, o tamanho, e ele fazer o pedido, e a partir daí ele entregar sem a necessidade de ter uma nova loja física que, mesmo em São Paulo, para eles não compensava ter. Olha que coisa interessante, né? Então, minha gente, aí entra a pergunta. Deixa eu ver, só fazer o seguinte, para a gente, vou puxar aqui a pergunta do fórum, para a gente já dar uma olhada em relação à pergunta do fórum. Ó, no que se refere às estratégias genéricas,
Qual a importância da definição de atuar visando atingir claramente o escopo competitivo, ou seja, alvo amplo ou alvo estreito? Então, o que é que eu quero saber aqui? Primeiro, o que é um alvo amplo, o que é um alvo estreito? Fundamental. E a outra coisa, quando é que eu escolho um alvo amplo, quando é que eu escolho um alvo estreito? Repare que a gente diz que o alvo amplo é quando eu quero atingir, eu quero atender a necessidade de um determinado público, mas que o meu produto acaba atendendo o público que eu quero e outros tantos segmentos, fazendo com que eu não trabalhe assim, com um nicho, enquanto que o alvo estreito é quando eu quero atender a necessidade especial de determinado segmento de clientes, fazendo com que eu, ao atender aquele público, eu deixe de atender os demais. Só que aí entra uma questão que é o seguinte, deixa eu ver o que eu ia me lembrar aqui, meu Deus. O que é cada um? Quando é que eu vou escolher? Aí vem muito em cima de quê? Das oportunidades de mercado. Quais são as oportunidades de mercado? E aí uma coisa que vocês podem trazer, uma coisa que a Luzeni trouxe, que é muito legal, por isso que a participação de vocês, minha gente, é sempre fundamental, é dizer o seguinte, que veja como ela trouxe que uma situação onde o avanço tecnológico, o avanço da logística, a mudança no hábito de consumo do consumidor, né, do cliente, do cidadão, fez com que empresas que antes tinham um segmento de clientes muito pequeno pudessem ampliar esta base de clientes, ainda atuando num nicho de mercado com alvo estreito, num escopo, né? Um escopo de um alvo estreito, mas ganhando uma quantidade de clientes capaz de fazer com que seu negócio seja mais lucrativo. Olha que legal. Então, dentro desta linha, liderança no custo. Quando é que uma empresa consegue uma liderança no custo? Quando ela tem uma economia de escala, né? O que a escala consegue fazer, mas ela tem que ter uma economia de escala maior do que as outras, então é difícil ela ter essa vantagem. Quando ela tem uma tecnologia patenteada, onde aí sim ela acaba sendo monopolista, mesmo que seja durante um determinado tempo, até a patente cair, ou então que ela tem um acesso preferencial a matérias-primas. Então, por exemplo, hoje a gente tem visto uma discussão sobre terras raras e os americanos, né, coitados, entre aspas, né, de coitados eles não têm nada, eles estão aí assim, se virando, por quê? Tanto que Trump está lá na China hoje, né, brigam, mas quando viu que o negócio apertou, ele foi lá, porque as chamadas terras raras, boa parte das reservas no mundo está dentro da China e a outra boa parte das reservas está dentro do Brasil. Tanto que Lula, quando foi agora nos Estados Unidos, ele disse: quer explorar? Vem explorar, você ou qualquer outro. Agora não vai tirar o mineral e levar. Não, eu quero que vocês coloquem fábricas dentro do Brasil com transferência de tecnologia para os brasileiros. Finalmente, a gente está deixando de ser besta, né, neste mundo. Mas, enfim. Então, a liderança no custo, então, os americanos estão buscando esse acesso preferencial e a gente está simplesmente dizendo o seguinte: é nosso, quer fazer negócio, venha, agora venha numa base que também nos favoreça. Isso é bom. Acompanhe, viu, minha gente, esse negócio que vocês vão se divertir. Esse é um negócio que vale a pena a gente, como administrador, acompanhar. E a diferenciação? Como é que eu posso me diferenciar? Por exemplo, no produto. Repare uma coisa, vocês já perceberam que até que você tem algumas aventuras, mas que refrigerante cola, você só tem Coca-Cola ou Pepsi-Cola em grande escala. Por quê? Porque a Verdade. diferenciação que a Coca e a Pepsi fizeram em seu produto é tão grande
que desanima qualquer um tentar entrar para bater de frente. Ou então o serviço agregado, ou seja, tem algumas empresas que têm um serviço tão interessante agregado ao produto, ou uma empresa de serviço mesmo tão interessante, que ela se diferencia. Ou no marketing. Por exemplo, tem algumas empresas que são interessantes. O marketing no design, por exemplo, se você pegar a Apple tem uma coisa do marketing em cima do design e de posicionamento da marca em relação à marca ser algo que demonstra sofisticação ou coisa parecida, além, claro, da qualidade técnica do produto, que faz com que a empresa se diferencie, né? E conseguiram fazer com que o logotipo dela, com uma maçã mordida, né, passe a ser conhecido e reconhecido em qualquer lugar do mundo. Então, isso é muito importante, é muito interessante. O enfoque, né? O enfoque, como eu disse, pode ser no custo, ou seja, uma vantagem no custo em determinado segmento-alvo, que é muito, mas muito difícil de acontecer. Por quê? Porque muitas vezes a vantagem no custo está relacionada à escala. E se você está dentro de um segmento onde você tem uma escala menor, fica muito mais difícil de você ter um enfoque no custo, a não ser que você tenha uma patente ou um acesso privilegiado às fontes de matéria-prima. E você tem também um enfoque na diferenciação, onde você vai buscar se diferenciar no meu mercado-alvo, certo? Quais são os riscos da sustentabilidade em relação a estratégias genéricas? Se a gente pensar dos riscos na liderança no custo, a gente vai ver que a liderança no custo pode não se sustentar pela imitação da concorrência, por uma mudança tecnológica ou por outras bases, né, para essa liderança se desgastarem. A outra questão também, e isso é importante, a proximidade da diferenciação se perder. Observe que hoje, mesmo sendo um produto básico, as empresas tentam dar a este produto alguma diferenciação, seja na embalagem, seja no que for. E a grande questão é o seguinte: o limite para cortar custo é a manutenção da qualidade necessária para atender o cliente. Então, se eu busco diminuir muito o custo cortando a qualidade, eu vou diminuir custo cortando qualidade e cortando cliente. Uma outra possibilidade que é muito difícil são os enfocadores no custo, obter um custo ainda mais baixo em segmentos. Acho muito difícil porque se o custo, liderança no custo, ele tem uma relação muito forte com escala, quem tem escala menor tende a não ter, né, essa vantagem. Nos, Desculpa, no risco da diferenciação. Quando é que a diferenciação pode não se sustentar? Pela imitação da concorrência, ou por uma base, ou por assim, pelo requisito, pela característica que você diferencia ser menos importante para o comprador, ou seja, o comprador passar a valorizar menos aquela diferenciação que você teve. E a outra coisa também é você tentar diferenciar tanto que torne seu produto muito caro. Tornando seu produto muito caro, as pessoas passam a não topar comprar. Por quê? Porque elas podem satisfazer sua necessidade com produtos mais em conta. E a outra coisa é o enfocador na diferenciação, obter diferenciação ainda maior em segmentos. Isso pode? Pode, porque você vai estar atendendo um público específico. Mas ainda assim, não é fácil de atingir isso, não. Quais são os riscos do enfoque? Bem, a estratégia do enfoque é imitada, ou o segmento-alvo se torna assim, atrativo, através do quê? Da estrutura desse segmento. Por exemplo, se alguém, a indústria farmacêutica, de repente, vai lá e é, lança uma medicação, um tratamento que cure a diabetes. Bem, primeiro que a estrutura do mercado vai explodir ou implodir e, consequentemente, a demanda vai desaparecer. Então, meu povo, uma outra possibilidade em relação ao enfoque são concorrentes com alvo amplo dominar o mercado. Isso tem uma possibilidade, sim, né? Através de quê? Das diferenças do segmento em relação a outros segmentos, ou seja, os segmentos se aproximarem, ou as vantagens de uma linha ampla se
ser maior do que uma linha estreita, ou ou novos enfocadores subsegmentam a indústria. O que eu acho que aqui é mais complicado ainda, porque aí você está atuando com clientes cada vez menores. Então, minha gente, de uma maneira geral, né, a gente tem essas, essas possibilidades aqui em relação à estratégia genérica, né? Eu acho que, eu não sei se, deixa eu só fazer uma aqui na Mediateca, se eu, modelo de 5 forças. Pronto, eu botei até um link aqui de um vídeo que eu achei no YouTube, né? Assim com força de É, porta, né, professor? Você tem aí? isso, as 5 forças de Porter aqui. As estratégias Professor, genéricas também de Porter está aqui. a E gente as 10 pode conversar escolas de sobre estratégia. aquele análise Ansoft também, para colocar no trabalho? Fazer o quê? Repetir que Para eu colocar não aquela entendi. parte de análise Ansoft. Tem a SWOT e a Ansoft. Poder pode, mas eu acho que você vai fazer coisa além do necessário. Necessária, né? É, É, então, mas essa mas, SWOT, né? Tá bom. mas aquela coisa, né? É melhor pecar por excesso do que por falta. Tá Então certo. fique Valeu. à vontade, viu, Teles? Fique à vontade mesmo. Valeu. Minha gente, tem uma outra. Não, eu não vou. Assim, vocês têm alguma dúvida em relação ao trabalho que eu mostrei antes e em relação ao fórum? Eu acho que o fórum vocês, ó, com os slides, com nossa explicação da aula gravada e com o vídeo que eu coloquei, além do livro, né, de Michael Porter, né, e o vídeo que eu coloquei no YouTube, eu acho que vocês conseguem ter um entendimento legal desse tema para responder o fórum. E a questão do modelo do planejamento estratégico é aquela coisa, formar a equipe, né? Lembrando que até 5 pessoas, ou seja, pode ser com 4, 3, 2 ou fazer sozinho para quem quiser, e também fazer para esta segunda unidade até a parte da análise SWOT, para que na terceira unidade a gente se dedique apenas ao, como é que diz? Ao planejamento estratégico como avaliação para que a gente possa fazer legal, certo? E repetindo em relação é, alteração que eu fiz em relação à avaliação 2 da unidade 1, que foi o questionáriozinho eletrônico, né? Eu vi que teve assim, uma quantidade boa de pessoas que não fez, ou que fez muito rápido e não se deu tão bem assim. Então, eu resolvi fazer, como minha intenção é fazer com que vocês analisem com calma, aprendam e saiam bons administradores, eu reabri o questionário até amanhã às 23h59. Aumentei para quem já fez, eu aumentei, em vez de uma tentativa só, eu botei 2 tentativas para quem já fez. Se quiser fazer de novo, pode fazer, né? E o sistema está com voltado para registrar apenas a maior nota, ou seja, quem tirou, sei lá, 4 e tirar os 8, o sistema vai computar a nota 8, certo? Então é uma colher de chá aí, uma coisinha para vocês fazerem. Claro que quem tirou uma nota boa e não precisa fazer, tá livre do problema, e aí já foca no fórum, porque o fórum eu acho que está até o dia 22, se eu não me engano. Então já manda ver nisso, não deixa para a última hora, não. Né? Apesar de do fórum, eu gostei bastante das respostas de vocês, viu? Parabéns. A gente está no caminho. Eu acho que aquele artigo ele foi legal, foi um achado bom para mostrar para vocês a questão da relação entre estratégia e estrutura, que muitas vezes a gente não se dá conta e a estrutura ela pode atrapalhar, né? Assim como pode viabilizar a realização de uma estratégia. Então, como a estrutura ela tende a se enraizar e ser difícil de mudar muitas vezes, é importante que a gente tenha sempre essa noção de que a estrutura, quando a estratégia se modificar de forma radical, a estrutura precisa se alterar também, para ela dar suporte à estratégia organizacional que vai atingir o objetivo da organização. Tá certo? Alguma dúvida, meu povo? Um comentário, alguma coisa? Alguma dificuldade? Alguma coisa que eu possa ajudar?
Sim, não, Professor, sim. Oi, boa noite. diga, Professor, Israel. no, Oi. no questionário que nós fizemos, eu fiz, né, no caso, é para aparecer a nota, como você Bem, finaliza? eu não sei se ele mostrou. Eu vou dar uma olhada. Para mim aparece, mas para vocês não está Para Gostou? aparecendo? Não, mim aparece não. não. E são Para cinco nós Pronto, também. questões, Ninguém. né? E são só oi? 5 questões mesmo, né? Isso, são só 5 questões. Aí a gente não Ah, sabe nem responder de novo. Tipo assim, a gente fica naquela, porque a gente não sabe nem onde foi que a gente errou, como é que a gente vai responder outra questão, tornar a fazer a outra tentativa de novo, para quem já respondeu. Acho Ah, mas que aí é só que se tá. Se você pegar com calma os slides, já dá uma ajuda muito legal. tem, professor, mas Oi. qual que vale? Tipo assim, eu já respondi ontem, né? É, Aí, claro, qual é a nota que vale se eu for fazer a segunda tentativa? Qual é a nota que vai valer a que for mais alta? a mais alta, Hum, claro. Viu? certo. A ideia é justamente porque é o seguinte: eu vi que tem algumas pessoas que, por algum motivo, que eu também não sei e não vou julgar, fizeram muito rápido. Então, você fazer uma avaliação em 3 minutos, basicamente foi um jogo de Mega Sena que você fez, né? Que jogou lá, anotou 6 lugares, e aí. Tem condição, né? Fazendo em 3, meia hora, não tem condição. E a prova tá lá, 4 horas para fazer 5 questões, dá para ir tomar um suco, tomar um banho, pensar na vida, assistir a novela, volta. Dá para fazer demais, meu povo. E a dica, se vocês pegarem os slides e derem uma olhadinha, vai ajudar horrores. É. Pois é, eu vou responder de novo, fazer a segunda tentativa, quem sabe, porque eu não sei. Eu por mim, eu acho que eu não fui ruim, né? Mas eu vou tentar de novo, quem sabe que eu não errei alguma questão e eu consiga acertar É, todas. exato, exato. E uma coisa também, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada na configuração em relação às notas, que de repente eu não coloquei para mostrar a vocês, viu? Que do aparece, eu entrei lá e eu vi que do fora já aparece a nota. Pelo Não menos para aparece não, né? estar lá, É, porque para mim tá aparecendo, mas eu vou fazer de qualquer forma o seguinte, se eu não conseguir, se o sistema brigar comigo, eu faço e publico as notas. Eu junto e publico, tá certo? certo, Pro. Obrigada, viu? Nada, querido. Estamos aqui para isso. Alguma dúvida mais, meu povo? Não? Sobre o trabalho da segunda unidade, pode ser, pode ser em 3 também, ou só até Pode. em Pode trio? fazer sozinho, pode fazer em dupla, em trio, um quarteto, ou até um quinteto violado, um quarteto em si, um trio nordestino, uma dupla sertaneja, ou um cantor. Então, vou fazer a nossa colega em trio, que nós já é 3. Pronto, faz um trio elétrico aí que sai bem. Viu? Aí faz do jeito que vocês quiserem. Agora, assim, Não façam pode com carinho. Eu acho que é uma oportunidade até de vocês fazerem um exercício que vai dar a vocês uma visão muito legal de uma organização. Então, e se vocês precisarem tiver dúvida, alguma coisa, a gente está aqui para ajudar no que for, viu? Nesse processo aí. Tá certo? o componente, né, professor? Oi, Até sim. amor? É Até até sim. passado em 5. Isso. Obrigada. Uhum. Nada. Então, meu povo, até dia 28, né? Que eu tinha marcado 21 e puxei para hoje, porque 21 apareceu um curso para eu fazer que era imperdível, assim, dentro do projeto de pesquisa que eu estou fazendo, e aí essa oportunidade surgiu, aí eu puxei a aula, até agradeço a vocês a presença, viu? E que a gente possa fazer a nossa disciplina cada vez melhor, tá certo? Então, um grande abraço para vocês e tiverem alguma dificuldade, alguma necessidade, estou à disposição, viu? Não, não se acanhe entrar em contato não, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada pelas Nada. orientações. Boa noite, turma. Tchau, tchau. Bom descanso. Valeu, gente. Tchau, tchau.